Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. No programa de hoje, eu converso com o professor Mário Henrique Rezende. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Veio ao Religare falar sobre a Ordem Terceira do Carmo em Sabará, Minas Gerais. Seja bem-vindo, Mário. Um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, professor Flávio. O prazer é meu. Fico muito honrado com a possibilidade de colaborar com um programa que há mais de uma década é tão importante para nós, pesquisadores do fenômeno religioso ou interessados em ciências da religião e bem como as teologias. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Mário, você ter vindo. Você pode nos acompanhar pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Você pode se inscrever, comentar e compartilhar o Religare com seus amigos. Mário, você fez então esse estudo, já tem até um tempo, já tem uns 6 anos, né, que você concluiu essa pesquisa sobre a Ordem Terceira do Carmo em Sabará. Exatamente. Você está concentrado ali no século XVIII, quando surge, né? Eu queria começar a conversa falando um pouco daquele cristianismo, especialmente aquele catolicismo no século XVIII, aqui em Minas Gerais. O que você conta para nós sobre isso? Olha, Flávio, eu acho realmente interessante a gente retroceder um pouco para poder entender o contexto e a importância das ordens terceiras nas cidades mineiras, né? Quando foi dada a notícia de que essa região onde hoje é nossas Minas Gerais havia ouro, haviam outros minerais, outras gemas que seriam importantes e que em boa medida poderiam até salvar o projeto de colonização, né? Que, de certa forma, o Brasil foi a empresa colonial mais lucrativa e, em boa medida, por causa dessa questão aurífera e mineral, pessoas de várias etnias, de vários credos, migravam para a região das Minas Gerais e de uma forma muito desordenada e rápida, né? Na ânsia de enriquecer, fazer a América, como era dito, e voltar para suas terras. Sabe que você falando assim, eu fico imaginando, guardadas as devidas proporções, assim, uma Serra Pelada que a gente via algumas décadas atrás, aquele movimento, as pessoas naquela corrida do ouro, mas guardadas as devidas proporções. Mas resguardadas as devidas proporções é um ótimo comparativo, porque em boa medida era isso mesmo que ocorria, né? Pessoas de todos os tipos, de todas as índoles e credos, de vários povos, populavam a região de Minas Gerais à custa dessa aventura, vamos dizer assim. E basicamente haviam 2 formas disso ser feito, através das entradas e das bandeiras, né? As bandeiras, elas vinham com um caráter oficial, com a fiscalização mais forte da coroa portuguesa. E as entradas eram feitas mais por aventureiros, por pessoas que já tinham algum recurso e queriam ter mais recurso e prestígio. Mas todas elas traziam consigo um oráculo de devoção, traziam consigo um oratório, sabe? Já traziam algum traço de religiosidade e, sobretudo, a religiosidade católica, né? É natural, porque, assim, os desbravadores e os exploradores que vieram para o Brasil de até então tinham essa tradição lá na cultura luso-espanhola, na verdade, né? Então, traziam consigo esses oráculos. No meio do caminho, faziam as chamadas paragens. Paravam para descansar, ali plantavam alguma roça e, de certa forma, isso é a gênese das vilas. Porque junto a essas paragens, além de servirem de refúgio estrutural e logístico mesmo, também ficavam por ali um altar de devoção daquele oráculo. Esse altar, aos poucos, ia crescendo, virava uma capelinha. Então, essa devoção sempre acompanhava esses bandeirantes para essas regiões, né? E como corroborar com essa ideia da proteção espiritual? Porque, de certa forma, essa aventura, entre aspas,
era perigosa também. Além dos animais selvagens, das trilhas que precisavam ser abertas, né, dos caminhos até então não oficiais, o medo dos indígenas, né, que eram chamados selvagens, e em boa medida até porque não tinham a fé católica. Não é? Era uma maneira de demarcar, né? De demarcar, exatamente. Então, esses homens vinham também com essa necessidade de se sentir protegido. E aí, um dos teóricos que eu me debrucei, o Mircea Eliade, né, havia também essa necessidade de sacralizar, até mesmo geograficamente, aquele território que até então era espaço, aquele espaço que até então era totalmente profano, né? Mas isso daí então para a gente entender essa criação das primeiras vilas mineiras, das primeiras vilas mineiras, das primeiras cidades, que já traziam consigo esse orago, né? Essa devoção. Claro que existem vários fatores que estão por aí, mas o foco da pesquisa é pensar nesse fenômeno religioso que acompanhava até chegar nas Irmandades. Não é? Muito já se pesquisou, muito já se debruçou, excelentes pesquisadores trabalharam com essa temática, contudo, ela é uma temática bem inesgotável. Sim, mas Mário, assim, para fazer um recorte aqui, porque há de fato muita coisa a falar sobre isso, não, o que é mesmo uma irmandade, né? Como é que ela se estruturou nesse cenário? Então, sim, a gente tem que dar uns saltos aí. Sim, porque senão... Mas aí, com o passar do tempo, né, essas devoções acabam em boa medida, se cristalizando um pouco mais. Mas é necessário lembrar uma colocação do professor Mauro Passos, que foi orientador que foi o da meu sua orientador, pesquisa, inclusive, do mosaico. Ele cita desse mosaico multifacetado, que é uma característica do povo mineiro, do povo brasileiro e, naturalmente, também do povo português. Né? A sociedade portuguesa... Tem a impressão que nós herdamos isso também. Né? Isso vem trazido, mas aqui vários outros fatores também vão se aglutinando. E, com o tempo, essas devoções elas vão se oficializando. Há um período em que a coroa portuguesa proíbe a presença das irmandades de ordem primeiras e segundas. As irmandades de ordem primeira e segundas eram aquelas que faziam parte, vamos dizer assim, do clero oficial, né? Então não há presença da ordem primeira e segunda, que são dos padres ordenados, monges ordenados e monjas, freiras ordenadas, em Minas Gerais. A coroa portuguesa toma essa medida com uma tentativa de controlar mais o escoamento do ouro, o escoamento das riquezas que aqui haviam, uma forma de poder fiscalizar melhor, porque acreditavam e já entendiam que os membros do clero eram formadores de opinião, E tinham suas sedes fora daqui também, tinham as sedes fora daqui e eram, assim, em boa medida, intocáveis, vamos dizer assim. Não sei se seria a palavra correta, mas seriam menos fiscalizados por serem membros do clero. Compreendo. Não Daí sei se a me ideia faço... terceira, que é uma Aí de leigos, entram né? as ordens terceiras, que são constituídas estas por homens leigos, né? Que seguem, isso lhes dá uma certa liberdade, mas eles seguem as estruturas e regras das ordens primeiras e segundas, naturalmente sem algumas características, como, por exemplo, o celibato e etc., porque não são membros ordenados. E né? quando São você fala irmãos homens, leigos. homens mesmo? Não, há ingresso também das irmãs, né? Sim. Porque os confrades, eles se consideram irmãos entre si. Bem. Né? Homens e mulheres. Então. Homens e mulheres. Mas é claro que os homens apresentavam, nós estamos falando das minas oitocentistas, né? Então, homens brancos e católicos representam o perfil social ideal, vamos dizer assim. É necessário ressaltar também e relembrar a questão do padroado. Eu acho que a gente vai ter que deixar esse tema para o segundo bloco, porque é um tema bastante complexo. Bastante complexo, mas e aí que ele coroa
toda essa formação, essa esse gênese? processo. A gente começa então falando do padroado e eu queria conhecer um pouco mais das características da ordem terceira que você pesquisou, que é a ordem terceira do Carmo, Do Carmo de Sabará. em Sabará. Nós vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já.